E se o Michael Jackson fosse um alien? Que p é essa? E se a escravidão fosse devolvida? É 2 branquelo por 25. Chega mais que vai acabar. 2 branquelo por 25 é uma bexiga. E se o King Kong fosse Branco Kong? Isso e muito mais você encontra em Black Dynamite! Black Dynamite! Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Andrade. Hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho sobre essa série que disparou um pouco aí no meu canal nos últimos dias. Eu vi que muitas pessoas ficaram interessadas e eu vi também que a galera não conhece e também não tem muita informação sobre ela disponibilizada no YouTube. Por isso eu decidi fazer aqui uma pequena apresentação sobre essa série que eu achei muito interessante, muito divertida e que em algum nível faz a gente pensar sobre alguns assuntos. Então, em relação à criação dela, ela foi feita pelo Michael J. White e o Byron Mintz, né? O Michael J. White ele tem mais, a gente consegue vislumbrar mais obras dele relacionadas a artes marciais, né? Inclusive o próprio Black Dynamite, né, tem essa pegada de lutador de arte marcial, no caso é o Kung Fu, e ele representou o Black Dynamite, então ele é literalmente o Black Dynamite. Ele representou no filme, né? Ele foi o Black Dynamite no filme do Black Dynamite. E o Byron Mintz, as produções dele estão mais relacionadas a obras de representatividade negra e tal. Né? E ele também representou no filme Black Dynamite como o Bull Horn. Bom, a produção foi a cargo da Adult Swim e da Cartoon Network. E inclusive é uma animação muito bonita, assim, esteticamente falando. Outras representações. Então, a série do Black Dynamite, né, ela foi a última expressão representativa, né, desse personagem. Né? Então a gente teve primeiramente o HQ, eu imagino que tenha vindo primeiro, né? Foi uma sequência, na maioria das vezes é o que acontece, né? Tem uma obra literária, depois tem um filme e depois uma série, né? Então, eu não consegui achar exatamente a data, né? Enfim, quando que isso foi disponibilizado. Mas, enfim, sei que tem uma HQ dele, né? Um gibi, não sei como denomina isso. E tem também o filme dele que foi produzido em 2009, isso eu consegui achar a data. Né? E a série do Black Dynamite é de 2014. E qual que é o contexto, afinal, dessa série, né? Bom, os episódios, eles não têm muita conexão uns com os outros, né? Mas o contexto, assim, de maneira geral, aqui. A série se passa nos anos 70, né? Que é a referência representativa do cenário, dos personagens, né? Do momento histórico ali. Que é, né, pós-direitos civis, tá? E é uma informação importante quando a gente fala do estilo cinematográfico, que é o Blaxploitation, né? É muito importante saber o que é isso, para poder você entender, assim, entender a sátira, né? Do que é a série Black Dynamite. E como assim, Rafael, uma sátira? Bom, os direitos civis, né, eles foram conquistados ali em meados da década de 60, né, que a gente tinha segregação racial nos Estados Unidos, né, as pessoas brancas eram consideradas superiores às pessoas negras, né, e por isso, né, elas foram segregadas não só no espaço urbano, na vivência, mas também na mídia. Né? Então, vários dos filmes que eram produzidos até então, eles secundarizavam a figura negra ou eram pessoas que, né, não eram protagonistas ou eram mordomos, enfim, geralmente estavam em posições inferiores. E quando também, né, a gente pode mencionar a questão de black skin, né, que eles pintavam as pessoas brancas de negro para poder representar um negro, se fosse para colocar ele como personagem principal e coisa e tal, enfim, já aconteceu esse tipo de coisa, né? Mas o Blaxploitation, ele é uma referência, é uma crítica até, né, da associação NAACP, que é uma associação abolicionista que critica, né, esse modelo, né, de produção que foi o Blaxploitation. Ele aconteceu ali entre a década de 70 e 75 e ele tinha o objetivo de contar as histórias daquele período e do cinema de maneira geral, as produções cinematográficas a partir da perspectiva da comunidade negra, né? Então, os negros começaram a executar papéis principais, começaram a produzir os roteiros, né? Enfim, mas o contexto foi o seguinte, é que teve uma crise, né, ali no início da década de 70 do cinema, aquele cinema tradicional que vinha fazendo essas produções racistas que eu mencionei. E aí, as produções, as iniciativas independentes, elas foram estimuladas, né, para gerar novas vertentes de produção, novas ideias, com criatividade e tal. Então, a comunidade negra teve essa janela de oportunidade na qual ela aproveitou e produziu vários filmes nesse período, né? Só que muitos desses filmes, né, na verdade, o que aconteceu nessa crítica do Blaxploitation, que é Black é negro, Ploitation é exploração negra. Então, e por que exploração negra? Porque muito do que foi produzido colocava a população negra como a própria Black Dynamite é assim, né? Por isso que é uma sátira. Como cafetão, e aí tem as meretrizes, lavatias, como você preferir chamar. E, enfim, meio que generalizou que as pessoas todas eram assim,
e que de início foi muito aplaudido, foi muito chamativo, porque as pessoas não viam, não era normal ver pessoas negras sendo representadas. Então qualquer coisa que fosse apresentada, desde que fosse pessoas negras, chamava atenção. Mas depois, né, apesar do sucesso e tudo mais, foi caindo em desuso, vamos dizer assim, porque o cinema tradicional retornou e, enfim, já não estava colando mais aquelas representações muito esdrúxulas que aconteciam, apesar de ter filmes muito bons. Mas que acabou sendo muito criticado por conta dessa subserviência que teve ao cinema tradicional, né, de colocar situações, muitas das vezes, mulheres sensuais, essa questão do tráfico, romantização do tráfico, para simplesmente vender um produto. Né? Então, apesar de ter, sim, filmes com referências muito inteligentes, com críticas interessantes, ele acabou se perdendo e se tornando esse produto mais blockbuster mesmo, né? Vamos resumir assim. E o foco da série, né, aí voltando para a série, tendo esse contexto, é contar tudo a partir da perspectiva da comunidade negra. Então, ele pega, sim, muito do Blaxploitation e critica, né, mas na mesma pegada, colocando tudo na perspectiva da visão da comunidade negra, sejam sendo coisas inteligentes ou coisas extremamente burras. Né? Bom, e a sinopse da série, de maneira geral, é o que? O Black Dynamite, ele é um agente da CIA, né, ex-agente da CIA, perdão. Enfim, isso eu não consegui entender muito bem, tá? Se alguém souber, quiser comentar. Ele perdeu o irmão, tem até um episódio que fala sobre isso, que ele perdeu o irmão numa guerra, parece, mas aí eu não consegui entender, tipo assim, qual é o vínculo dessa perda do irmão pra ele ter virado um cafetão. Enfim, eu não sei dizer. A arte marcial que ele luta, né, ele é, tipo, ele não perde pra ninguém, totalmente ninguém, e ele ganha tudo da forma mais simples possível, da maneira mais maluca possível, né, como vocês podem ter visto aí nos shorts. Então, ele luta com Kung Fu, e ele é extremamente forte, e na série, né, ele é um cafetão, que ele é meio que um presidente ali, um guardião da comunidade negra ali que ele participa, e o recorte espacial é nos Estados Unidos, mas não fala exatamente em que cidade, qual bairro, não fala. Então é meio generalizado. Ele defende a comunidade negra de maneira geral. E as suas aventuras são basicamente... no orfanato de vadias tem órfãos, literalmente crianças, e as vadias. Né? Então é um orfanato de vadias. E as suas aventuras são basicamente, né? Cada episódio ou é uma releitura de alguma obra, ou é uma utopia, que pega, por exemplo... tem um episódio, por exemplo, que o Richard Nixon, que o filme é sobre isso, o Richard Nixon perseguindo o Black Dynamite. Tem 2 episódios na série que o Richard Nixon tá perseguindo a comunidade negra, e ele persegue a comunidade negra pra derrubar o Black Dynamite, né? Porque se derrubar a comunidade, não tem quem sustente, ou não tem quem o Black Dynamite vá defender, e aí ele acha que ele vai se caçar por isso. Então tem essas utopias, né, porque isso nunca aconteceu necessariamente, apesar de ter, assim, algumas referências por trás disso. Em versões históricas, né? Que tem tem 2 episódios, né? A Guerra das Raças, que eu acho que é algum tipo de... Enfim, de todos os preconceitos de maneira geral, né? Coloca as raças lutando umas contra as outras, e, enfim, fazendo preconceito umas com as outras. Eu acho que é alguma referência, sei lá, à Primeira Guerra, né? Ou melhor, a Segunda Guerra, né? Que teve mais essa questão do fascismo, de perseguição às diferenças. Então, sei lá, talvez fosse mais fácil representar uma corrida, né? Do que uma guerra em si, não sei dizer, sinceramente não sei. Mais um que é característico de uma versão histórica, a escravidão branca. Tem um episódio que é sobre escravidão branca, que os personagens da comunidade negra ali, onde o Black Dynamite vive, não sabem, né, que eles... Na verdade, o episódio vamos lá, eles estão no primeiro dia da consciência negra, depois dos direitos civis. E aí eles estão num bar ali e tal, né, e a gente coloca um contexto, né. São cafetões, né, as meretrizes ali, tem mais traficante, então são pessoas que, na teoria, né, não tem uma razão pra você dizer que ela provavelmente é iletrada, né, e tal, não teve formação. E, enfim, e aí na televisão passa, né, a série Raízes. Essa série Raízes fala sobre, né, a escravidão negra. E aí eles veem aquele e falam, meu Deus, né, eles ficam abismados com aquilo. Né, e aí eles vão ver, né, aquele... Eu não lembro o nome, aquela revistinha, né, que tinha antigamente que falava que estava passando na TV. E aí eles vão ler, né, e veem que aquilo é verdade. Eles ficam putos, e o prefeito tá ali no meio e tudo. E aí eles decidem... enfim, vingar. Literalmente vingar o que fizeram a população negra, né? Mesmo que em outro momento decidem vingar. Né? E isso se tratando da história dos Estados Unidos da América. Né? Então eles decidiram vingar a escravidão que eles sofreram no passado. Né? Tendo esse contexto do Dia da Consciência Negra. Então tem essas inversões históricas aí também como contextos para os episódios. E aí, outros exemplos do Blaxploitation que eu falei, né? Tem esse que é sensacional, o Blácula, né? Que é o Drácula negro. E a Coffee também é um filme extremamente interessante, fez muito sucesso na época, acho que ela é de 72, 73, que coloca, né, uma mulher negra, né, que é muito bonita, né, como eu mencionei pra vocês, eles destacavam, enfim, a sensualidade dos homens e das mulheres,
objetificavam, né, as pessoas, mas enfim. Esse foi muito significativo porque foi um dos primeiros filmes que teve a mulher como a personagem central, né? E, enfim, com as aventuras mesmo, dando tiro nos outros, matando as pessoas, porque geralmente era um homem que fazia isso, né? Independente de ser pro bem ou pro mal, era um homem. E ela foi uma mulher, representando e, enfim, assumindo essa personagem. Então, a representatividade feminina também. E o enredo da história é muito interessante também. Parece que, pelo que eu vi por alto, né? Eu não assisti o filme. Ela vai vingar a irmã dela, né, que tá numa clínica que foi para uma clínica de reabilitação por vício em heroína. Aí ela vai se vingar do traficante que vendeu as drogas para ela, que viciou a irmã dela, né? Então, enfim, bem assim, interessante esse enredo desse filme. E o Blackula, enfim, eu não sei dizer se muda alguma coisa, mas eu acredito que seja a mesma história, só que e deva ser um terror mais cômico, né, algo assim. Enfim, e aí, né, além do Black Dynamite, ele tem a trupezinha dele ali, né? Então, tem o Bullhorn, né, que é aquele cara que vocês devem ter visto no shorts, né, que ele fala rimando. Enfim, ele é basicamente, enfim, esse é o papel dele, né? Ele é um personagem secundário que tem um episódio que ele é o personagem principal, que ele vira um ator pornô, e só que o Black Dynamite colocou ele como infiltrado porque tinha um cara matando atores pornôs negros, e aí ele vai se torna um pra investigar e acaba ficando famoso, enfim, né? Mas ele é o cara que vou definir ele dessa forma, porque não tem muito o que dizer. O Creamcorn, né? Ele é o engraçadinho da turma ali. Enfim, basicamente ele fala coisas meio sem nexo, enfim. Ele é literalmente um personagem que fica fazendo gracinha ali. E que é aquela pessoa que, tipo assim, é bem humilde e tranquila. Então ele é meio que o melhor amigo dos quatro, ele é o melhor amigo de todo mundo, meio que isso. E ele é o elo mais fraco também de todos. E a Hornby, né? Ela é uma cafetina, né? Ela é meio que a diretora do orfanato de vadias ali. E aí, enfim, ela é uma mulher muito destemida, né? Ela não namora com ninguém ali da trupe. Então, enfim, basicamente são eles quatro, né? E eles são amigos e eles vivem essas aventuras malucas aí. E as referências artísticas, né? Então, tipo assim, quem que aparece, né, no decorrer dos episódios? Tem um com Bob Marley, né? Que ele vai tentar ficar com a Hornby, aí ele fica, só que ele tem um monte de mulher, enfim, uma loucura. O Michael Jackson é aquele do Alien, que eu mencionei anteriormente, né? Que passou um pedacinho pra vocês. Quando na época ele tava no Jackson 5 ainda. Tem um que tem o Richard Nixon no meio, mas tem o Elvis Presley versus o Chuck Berry, que é uma crítica ali que fala que o Elvis Presley ele copiou muito do que o Chuck Berry fez, e aí ele meio que foi valorizado, né? Porque ele era branco, né? E o Chuck Berry não foi tão valorizado porque era negro. E aí figuras históricas também, né? O Richard Nixon, como eu mencionei, teve 2 episódios pra ele. O Martin Luther King ele não aparece em si, mas tem um episódio que o da consciência negra, que ele fizeram uma estátua pra ele e tudo. Enfim, né? Que é até onde eles colocam os brancos que foram escravizados, eles colocam uma plantação de algodão bem na frente da estátua dele. Assim, é uma crítica bem ácida, né? Porque o sonho dele, na verdade, era liberdade pra todos, né? Não era que fosse invertida a situação. E além disso, né, as referências cinematográficas. Tem uma paródia, vamos dizer assim, né, do King Kong. Do King Kong é o King branco, o Kong branco. O Tubarão é aquele filme do Steven Spielberg, eu acho. Desculpem se eu errei. Mas enfim, é aquele filme, o Tubarão mesmo. Só que aí esse tubarão, no caso, ele só come gente negra, enfim, né. E o Richard Nixon usa disso pra acabar com a população negra. É um enredo melhor que o outro. E o Mágico de Oz, em vez de ser literalmente o Mágico de Oz, o Mágico de Oz vai ser o Magic Johnson. E aí, enfim, o Black Dynamite e aqueles 3 personagens que eu mencionei, um vai ser o Espantalho, um vai ser o Homem de Lata, um vai ser o Leão, e eles vão atrás pra pedir as coisas mais bizarras. Vocês devem ter visto um short a respeito disso. E pra mim, o mais monumental episódio de todos, e pra mim, galera, pelo menos um dos episódios mais monumentais que tem, é o do Different Strokes, ou como a gente faz aqui no Brasil, né, Arnold. Que assim, é intancável esse episódio, porque tipo assim, no decorrer da série você vê que tem um órfão chamado Arnold, que ele é literalmente muito parecido com o Arnold da série, né? E o Willis também. E eles são citados anteriormente. Aí tem um episódio, né, que retrata o que a série Different Strokes busca retratar, né? Que é uma família branca adotando 2 garotos de um orfanato, né? Mas aí, nesse episódio específico, né, o Dr. Drummond, ele vai, é o mesmo nome e tudo, adota, só que quando o Arnold e o Willis chegam na mansão, ele na verdade faz uma rinha de crianças de orfanatos. Não necessariamente crianças negras, pelo que eu me lembro, mas enfim, é uma rinha de órfãos.
Esse episódio é sensacional. E, enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu tentei, desculpa se eu dei spoiler aí pra vocês, mas enfim, assim, mesmo eu falando assim, se você assiste, você fica cada vez mais impressionado. E onde que tá disponível essa série? Tá disponível na antiga HBO Max, na Max, tá? Eu vi que tem na Prime também, mas eu não sei se na Prime brasileira, né, se o acesso brasileiro que a gente tem a disponibilidade. Eu acho que não, porque eu lembro de ter a Prime e eu nunca me recomendou isso, né? Na Max já me recomendaram por outras coisas que eu assisti. Né? Então eu não sei dizer, então aqui, como eu sei, foi por onde eu assisti, é garantido, eu digo que tem na Max. Então, galera, muito obrigado por toda a evolução que o canal apresentou, e essa série foi muito responsável por isso. E, sei lá, eu acho uma série interessante, por mais que, enfim, tenham realmente coisas que a gente, enfim, foi uma crítica mais pesada do que deveria ser, talvez, mas, enfim, eu acho que a gente levando no bom humor ali, eu acho que é uma série interessante, que eu particularmente gosto dessas questões históricas sendo tratadas de uma maneira mais descontraída, e faz a gente pensar um pouco, e faz dar muitas risadas. Então eu agradeço a vocês e até uma próxima. Se vocês gostaram desse conteúdo e gostam dos shorts que eu posso, se quiser que eu fale sobre alguma outra série com mais detalhes. Eu tô pensando em fazer alguns sobre a Black Dynamite por episódio, tá? Mas enfim, me digam aí no comentário se vocês acham válido ou não. E tamo junto, até uma próxima.